Este é um vídeo, uma série de vídeos do meu canal, onde eu ensino as classes de palavras. Quero que até o final dessa aula você consiga identificar, classificar e perceber as diferenças de sentido que o artigo traz dentro de um texto. Por isso te convido a assistir essa aula. Vamos lá? Olá pessoal, para você que não me conhece, sou a professora Dirlene Leal. Sejam bem-vindos ao meu canal. Antes de começar, eu quero pedir a vocês duas coisas. Se inscreva no meu canal caso não sejam inscritos e deixe um like aí pra mim, ok? O que é artigo? Artigo é a classe de palavra que se coloca antes do substantivo, sendo variável em gênero e número. Vocês devem estar pensando assim, muito fácil. É mesmo, só que tem alguns detalhes que nós temos que atentar que pega os alunos nas provas, nos concursos. Então, é uma classe de palavra que ela é variável, então ela muda de gênero, masculino e feminino, em número singular e plural. O cantor alegra multidões. Cantor é o substantivo. O é o artigo. Então, o artigo está no masculino e no singular. O cantor. A cantora alegra multidões. Cantora é o substantivo. Está no feminino e o artigo também está no feminino. Os cantores alegram multidões. Cantores está no plural, o artigo também está no plural. As cantoras alegram multidões. Aqui está no plural feminino, no plural masculino, no singular feminino e no singular masculino. Os artigos podem ser classificados em definidos e indefinidos. Os artigos definidos, eles indicam um ser específico por ser conhecido dos interlocutores. Daí a pouquinho nós vamos explicar isso melhor com exemplo. Vamos ver primeiro os artigos definidos. Os artigos definidos tem ele no singular e no plural. No singular, o masculino é o feminino é a. No plural, o masculino é os e o feminino é as. O artigo indefinido, ele não especifica o substantivo. Ele trata o substantivo de forma generalista. Igual o exemplo da caneta. Eu quero uma caneta. Pega para mim, por favor. Eu não falei qual que eu quero. Se é azul, se é vermelha, se é a preta. Eu quero uma caneta. Qualquer uma. Eu falo de forma generalista com o substantivo. Vamos ao exemplo. Uma aluna me pediu ajuda. Eu não sei qual aluno que me pediu ajuda. Eu sei que foi uma. Eu posso chegar na sala e falar assim: uma aluna de vocês me pediu ajuda. Quem foi? Porque eu não sei quem, então eu não especifiquei o substantivo. Eu falei de forma genérica. E quem faz isso com o substantivo é o artigo. Uma aluna é o substantivo, me pediu ajuda. Ela passeava sempre com um cão. Então, ela passeava sempre com um cão. Qual cão que ela passeava? É com o cão dela? É com o cão do vizinho? Com qual cão? Com um cão. Eu não sei qual é o cão que ela passeava. Uma funcionária desta loja foi demitida. Eu sei que alguém foi demitida. Uma funcionária estava faltando ali, mas eu não sei qual. Então, eu estou falando de forma genérica. Uma funcionária, uma é o artigo e funcionária é o substantivo. Uma mulher ganhou na loteria. Eu sei que uma mulher. Eu sei que não é um homem, mas eu sei que uma mulher, mas eu não sei qual mulher. Então, uma é o artigo indefinido e mulher é o substantivo. Ganhou na loteria. O artigo definido, ele especifica um substantivo. Por exemplo, eu tenho 3 canetas na minha mão. Eu posso falar, pega para mim a caneta vermelha. Então, eu estou especificando o substantivo. Pega a caneta vermelha. Eu falei de forma específica qual caneta que eu queria. Se eu falasse assim agora, pega uma caneta para mim. Poderia ser qualquer uma dessas 3. Eu não estou especificando a caneta que eu quero. Agora, um exemplo. A matéria que aprendi hoje foi fácil.
a matéria. Esta matéria que eu aprendi hoje já é uma matéria específica, uma matéria que o meu interlocutor sabe que matéria que é. Se eu estou falando a matéria, é porque esta pessoa estudou junto comigo, então ela estava perto de mim, porque eu já tinha falado com ela anteriormente. Então, é uma matéria específica que o meu interlocutor sabe de que eu estou falando. Agora, os convidados chegarão atrasados. Se eu estou falando com alguém, esqueci de cortar o T. Os convidados significa que essa pessoa sabe quem são esses convidados que vão chegar. Pode ser alguém da mesma casa, pode ser alguém que sabe da festa que eu vou dar, ou então da festa que vai chegar alguns convidados. Então, esses convidados são convidados específicos. Os convidados não são qualquer uns convidados, são aqueles convidados que o meu interlocutor sabe quem é. Escolheram o presente ideal para ela. O substantivo aqui é presente. Então, escolher o presente ideal significa que esta pessoa que recebeu esse presente estava junto com quem está falando. Esse presente é de conhecimento de várias pessoas. Então, eu estou falando com a pessoa que conhece do assunto. Escolheram o presente ideal. Eu sei que a pessoa ganhou um presente específico. Pode ser que essa pessoa ganhou um relógio. Então, nós sabemos, nós estamos conversando. Nós dois sabemos que essa pessoa ganhou um relógio e ficou muito feliz. Então, escolheram o presente ideal para ela. Não é um presente qualquer. Se eu falasse um presente, eu não saberia qual seria o presente. Nós vamos falar agora um papel muito importante do artigo, a substantivação. Não importa qual classe gramatical a palavra pertença, se eu colocar um artigo atrás, ela vai se tornar substantivo. Um exemplo, o viver é vida. Viver aqui é um verbo. Neste caso, ele não é um verbo por causa do artigo que eu coloquei atrás. Mas a classe gramatical a qual pertence a palavra viver é verbo, porque eu posso conjugar. Tudo que eu posso conjugar é verbo. Eu vivo, tu vives, ele vive, nós vivemos. E o verbo viver está no infinitivo. Como eu coloquei o artigo atrás, eu estou falando do viver. Então, viver se tornou um substantivo. O artigo pode substantivar palavras que pertencem a outras classes gramaticais ou classes de palavras. Ou um dele me irrita. Aquelas pessoas que ficam assim, ó. A classe de palavra a qual pertence esse é interjeição. E a interjeição, neste caso aqui, se tornou um substantivo, porque eu coloquei um artigo atrás. O castanho dos seus olhos é especial. Nesse caso, eu estou falando não dos olhos da pessoa, eu estou falando da cor dos olhos. Então, eu estou falando o castanho dos seus olhos. Eu substantivei a palavra castanho, eu estou falando do castanho dos olhos dela. E eu coloquei um artigo atrás, então eu substantivei a palavra castanho, que seria adjetivo, olhos castanhos. Ele disse um não bem grosseiro. Esse aqui é um artigo indefinido e o não é um advérbio de negação. Então, como eu coloquei um artigo atrás do eu substantivei o advérbio não. Nós temos que tomar muito cuidado para nós não confundirmos artigo indefinido com numeral. Então, eu coloquei duas frases aqui no quadro para nós vermos onde tem artigo e onde tem numeral. Ele abriu o jornal e começou a ler um artigo. Eu tenho que saber se esse aqui faz referência a uma quantidade de artigos que ele começou a ler ou se faz uma referência à indeterminação, como artigo indefinido. O professor escreve um artigo por dia e este aqui faz referência à quantidade de artigos que ele escreve por dia ou indetermina. Vou dar para vocês agora alguns segundinhos para vocês fazerem e depois a gente volta aqui, tá?
Vamos lá? Vamos ver se você acertou agora, hein? Ele abriu o jornal e começou a ler um artigo. Então, ele abriu o jornal e começou a ler qualquer artigo. Então, vamos lá? Ele abriu o jornal e começou a ler um artigo. Será que é de numeral? Ou é um artigo qualquer? Não, ele abriu o jornal e começou a ler um artigo qualquer. Não é um numeral de um artigo que ele começou a ler, não leu dois, ele leu um só. Não, esse aqui é um artigo indefinido. Esse aqui é um artigo. Porque ele começou a ler qualquer artigo, não definiu qual artigo que ele começou a ler. Se foi de política, se foi de educação. Agora vamos na segunda frase. O professor escreve um artigo por dia. Ele escreve um só, um artigo por dia. Eu estou falando da quantidade de artigo que ele escreve por dia. Eu não estou indeterminando esse artigo aqui. Então, esse um aqui, ó, é numeral. Vocês conseguem perceber a diferença? Que ele abriu o jornal e começou a ler um artigo qualquer, não determinou o artigo. Por isso é um artigo indefinido, que tanto de artigo, né? E que o professor escreve um artigo por dia, não escreve nem dois, nem três, ele escreve um só. Agora os artigos femininos no singular e no plural. No singular, eu tenho a e as. Eu junto com o de, fica da e das. O em, eu junto com o a, fica na e nas. E o a, eu junto com o a e o as, fica a e a as. Vocês estão vendo que o contrário o masculino é ao e o feminino é a, que é a crase. Então, toda vez, vou dar uma dica para vocês já, toda vez que vocês forem saber se tem crase ou não, se vocês puderem trocar o ao por a, tem crase. E pelo, eu contraio com o artigo a e as, fica pela e pelas. Vamos olhar agora essa tabela de contração de preposição com o artigo nos indefinidos. Os artigos indefinidos contraídos com as preposições vai ficar contraído com de, que é a preposição, vai ficar dum. De com vai ficar duns. Duma e dumas. Agora, em aqui, ó, aqui eu vou trocar sempre por n, ó. Em com num. Em com uns, nuns. Em com uma, numa. Em com umas, numas. E aqui não tem, ó. Não tem essa contração aqui. Agora eu vou dar para vocês alguns exemplos de frases com essas contrações de preposições. Vamos ver nesses exemplos aqui agora como o artigo muda o sentido da frase. Ele gostava de arroz com feijão. Esta frase não tem artigo. Esse dia aqui é uma preposição. Ele gosta de arroz com feijão significa que ele gosta de qualquer arroz com feijão. Não importa qual, qualquer arroz com feijão ele gosta. Ele gostava do arroz com feijão da tia dela. Do arroz. Então significa que ele gosta de um arroz com feijão, o da tia dela. Olha para você ver como essa frase ficaria sem sentido se eu parasse aqui. Ele gostava do arroz com feijão. Qual? Do arroz com feijão da tia dela. Então tá especificando. Aqui eu coloquei para vocês, ó. É a contração da preposição de mais o artigo definido o. Então eu formo a contração da preposição do. Eu estou falando, estou especificando qual é o feijão que ele gosta por causa do artigo definido. Eu amo ir em parques aquáticos. Esta frase também não tem preposição. Não, esta frase não tem artigo. Esse em aqui é uma preposição. Então eu gosto de ir em parques aquáticos. Não está falando para mim, eu não estou falando qual parque aquático que eu gosto. Eu gosto de ir em qualquer parque aquático. Eu amo ir
Nos parques aquáticos. Nos aqui é o artigo mais a preposição. Aqui tá, ó, em é a preposição e uns é o artigo indefinido. Então, formou a contração da preposição mais o artigo, formou nuns. Eu gosto de ir nos parques aquáticos. Então, eu gosto de ir não em qualquer um. Eu gosto de ir em algum parque aquático. Agora, eu amo ir nos parques aquáticos. Nos aqui é a contração da preposição mais o artigo definido os em mais os. Como eu defini o artigo, eu amo ir nos parques aquáticos. Eu gosto de ir em alguns. Só nos parques aquáticos que eu disser é que eu gosto de ir. Eu sugiro que vocês assistam agora os outros vídeos sobre classes de palavras. Eu estou gravando um a um. Já gravei substantivo, artigo. Agora para você... Artigo este, né, gente? Adjetivo eu já gravei também. Para você ir aprendendo todas as classes de palavras. Nós vamos fazer um exercício agora e depois vou passar um para vocês fazerem em casa. Aí vocês deixam nos comentários a resposta para mim. Pode deixar só as letras, que eu vou comentar um por um, ok? No que se refere ao artigo, explique a diferença de sentido entre elas. Então, nós vamos explicar qual a diferença desse artigo aqui nesta frase com esta daqui. Eu acompanhei o idoso até a sua casa. Idoso aqui é o substantivo. Artigo está acompanhando o substantivo idoso. Esse artigo aqui é um artigo definido, né? Eu encontrei um idoso caído no chão. Aqui também é o substantivo. E esse um aqui é o artigo indefinido. Então, qual é a diferença de sentido nessas duas frases? Acompanhei o idoso até sua casa. Esse o idoso significa que eu estou falando de um determinado idoso que o meu interlocutor conhece. Por isso que eu estou falando o idoso. Ele já sabe de quem estou falando, meu interlocutor. Encontrei um idoso caído no chão significa que eu encontrei um idoso qualquer, que meu interlocutor não sabe quem é. Qualquer um idoso caído no chão. Um exercício para você fazer em casa e fixar então. Escreva em cada frase de para artigo definido e I para artigo indefinido. Então, você vai ler cada frase, já estão marcados os artigos. Em cada frase, você vai colocar aqui na frente para mim, ó. De, se for definido, e se for indefinido. Ok? E deixa lá nos comentários para mim a resposta para eu te responder, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo que eu produzi com todo amor e carinho para vocês. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no meu canal caso não sejam inscritos e deixe sugestão para os próximos vídeos nos comentários que eu vou responder a você particularmente. Eu posto vídeo aqui no YouTube todas terças e sextas. Eu espero você no próximo vídeo e agradeço a você que tem participado do meu canal, que o meu canal tem tido um crescimento muito grande. Isso tudo eu devo a você. Eu vejo você no próximo vídeo do meu canal. Tchau, galera, e muito obrigada!